No ano das coisas novas, eu irei falar a respeito hoje de uma nova história. E eu peço que vocês abram a Bíblia no livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Eu oro que hoje o Espírito Santo possa trabalhar no meio da igreja, para que nós venhamos entender essa palavra, para que nós venhamos a entender que nossa vida não há condenação, para que nós venhamos entender o que realmente foi o sacrifício de Jesus. Romanos 8:1 diz assim, eu vou ler a parte A na versão NVI. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O meu objetivo é falar de uma nova história. E primeiro, eu vou definir o que é uma nova história, eu vou explicar o porquê de uma nova história. Depois, eu vou falar da nossa história no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a nossa história antes de Jesus. E essa história ela está relacionada com o pecado e com a morte. E depois eu vou falar da nossa nova história em Cristo Jesus, na nova aliança, no Novo Testamento. Vou falar do que foi o sacrifício de Jesus e os benefícios do sacrifício de Jesus para a minha e para a sua vida. Para que hoje nós venhamos a sair daqui entendendo o que foi que o sacrifício de Jesus mudou na minha história. Então, sem mais delongas, igreja, eu vou falar bastante versículo bíblico, tá? Anotem, estudem em casa depois. Alguns eu vou citar, eu pedi para a Raquel pôr no telão, eu até estou vendo aqui. Alguns eu vou citar de cabeça, outros eu vou falar, outros eu vou parar para ler. Vai ser um pouco rápido, então, às vezes não precisa abrir a Bíblia, olha no telão que o versículo vai estar lá. Amém? Então são diversos versículos, como o bispo falou, são ensinamentos que nós devemos extrair da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, o que é uma nova história? A definição de uma nova história, o porquê de uma nova história. Uma nova história acontece, igreja, quando eu e você tomamos uma decisão de virar a página da nossa vida, de mudar realmente a nossa história. E tudo isso somente é possível por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo que está em nós nos orienta, é a nossa bússola e nos encaminha para Jesus Cristo. Quando nós vamos para Jesus Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, começa uma nova história. Logo, a compreensão de uma nova história está em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por mim, no sacrifício que Ele fez por mim naquela cruz. O sacrifício que tirou a minha vida, a minha história, de uma história de pecado, uma história de condenação, uma história que era rumo ao inferno, para uma história em Cristo Jesus, uma história de vida, uma história rumo à Canaã celestial, rumo ao céu. Isso somente é possível por meio de Jesus Cristo. Uma nova história somente existe quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. O ser humano não tem força de viver uma nova história. O ser humano não consegue viver uma nova história. Nós olhamos a força do ser humano e percebemos que o ser humano somente é bom para cometer pecado, somente é bom para fazer maldade. Eu peço que você olhe ao seu redor, que você ligue a sua televisão, que você vai assistir um Datena da vida. Você vai ver a maldade e o pecado que o ser humano comete. Morte, homicídio, fome, miséria, guerra. Tudo que há de ruim, tudo que nós produzimos com os nossos atos. Se você olhar no espelho, você vai ver maldade. Você vai ver uma pessoa que comete pecados todos os dias, uma pessoa que pensa em pecado todos os dias, um ser humano que tem natureza pecaminosa. Por isso que eu digo, uma nova história só existe em Cristo Jesus. Porque nós seres humanos somos assim. E quando nós olhamos para Deus, percebemos que é um ser totalmente diferente, um ser santo, perfeito, onde o pecado é a ausência de Deus, era você ir contrário a Deus, errar o alvo de Deus. Nele não há pecado. Deus é santo. Os anjos do céu ficam lá 24 horas por dia, 7 dias por semana falando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Em Deus, igreja, não há pecado. Deus abomina o pecado, odeia o pecado, julga e condena o pecado e o pecador para algo chamado inferno. Esse é o destino de todos aqueles que pecam. Por que eu estou falando isso?
Porque olha a nossa história sem Cristo Jesus. Nós não podemos sair daqui e pensar que nós, pelas nossas forças, conseguiremos viver uma nova história. E aí muitos vão falar que, Vinícius, você vai falar a respeito de Jesus, do sacrifício de Jesus. Todo mundo já sabe, todo mundo conhece, isso é um fundamento do Evangelho. E é aí que nós estamos enganados. Infelizmente, algo que deveria ser fundamental nos nossos púlpitos, não estou criticando a igreja, estou falando da igreja de Jesus em geral. Algo que deveria ser fundamental é o entendimento do sacrifício de Jesus, de como ele mudou a nossa história. E muitas pessoas ainda não entendem isso. Muitos vivem como se o sacrifício de Jesus não tivesse valor nenhum. Como se não mudasse a minha vida e a minha história. Muitos vivem em condenação. Muitos aqui lembram dos seus pecados de antigamente e não conseguem ter uma vida. Porque se condenam. Porque sentem o peso do pecado. Não consegue ter um relacionamento, não consegue ter uma obra, fazer a obra aqui na igreja, não consegue às vezes buscar a Deus, porque se sente sujo, se sente pecador, se sente condenado. Ou seja, não entenderam o que é uma nova história. Muitos de nós ainda vivem com medo da sua própria salvação. Se eu perguntar aqui para a igreja, é uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Se você morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Se você duvidar por um segundo que você vai para o céu, é porque você não entende o que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz. É porque você não viveu uma nova história. Muitos de nós pensam assim, mas eu pequei semana passada, eu vou para o inferno. Por quê? Porque não entendem esse sacrifício. Por que é importante nós falarmos de uma nova história? Para nós compreendermos totalmente aquilo que Jesus fez por nós. E sem mais delongas, eu quero falar como era a nossa história no Antigo Testamento. Como era a nossa história antes de Jesus Cristo. E para falar disso, eu vou falar muito a respeito da história do pecado. Todo mundo aqui sabe o que é pecado. Se eu pedir para a igreja listar o que é pecado, o pecado que você comete na sua semana, a gente talvez vai ficar a noite inteira aqui, escrevendo o que é pecado, que a gente conhece muito bem. Nós, seres humanos, somos especialistas em pecar. Mas aonde que surge o pecado? Onde que surgiu esse mal que causa tanto problema para a humanidade? Isso surgiu lá antes, muito antes de Adão e Eva. O pecado surge numa criatura chamada Satanás. Satanás é o primeiro ser que nós temos registros que pecou. E a história de Satanás é algo muito difícil de você falar. Porque você não vai na Bíblia e vai estar escrito, agora nós vamos falar da história de Satanás. São diversos versículos que você tem que montar como se fosse um quebra-cabeça para você ter um panorama daquilo que foi a história de Satanás, de onde começou o pecado. 2 desses versículos, não precisa se preocupar, vai aparecer no telão. Ezequiel 28, do 12 ao 19, e Isaías 15, do 12 ao 15. Isaías 14, do 12 ao 15, desculpa. Esses 2 versículos são versículos que causam até discussão teológica. Porque eles vão falar, esse versículo não está falando de Satanás. Mas se você for olhar o contexto daqueles textos, tanto Ezequiel está falando sobre um rei chamado rei de Tiro, que ele não dá o nome do rei, que era um rei muito orgulhoso, e Isaías está falando do rei da Babilônia, que é outro rei muito orgulhoso. Eles eram tão orgulhosos que Deus mostra para os profetas que aquele orgulho se assemelha ao orgulho de um ser chamado Satanás. E no meio da profecia contra esses reis, os profetas começam a falar da história de Satanás. Então, Ezequiel 28, nós temos panorama de quem é Satanás. Ele é um querubim ungido. Está aparecendo no telão? Ele é um querubim ungido. Um anjo de alta hierarquia no céu. O texto vai dizer que em Satanás foram criadas diversas pedras preciosas. Ele era muito lindo, muito formoso. Algumas versões no versículo 13 do capítulo 28, vai falar que tamborins e pífaros foram criados juntamente com Satanás. Vai ver que na versão NVI não tem isso. Então, isso dá um entendimento que talvez Satanás, quando nasceu, quando foi criado, o louvor era a responsabilidade dele. Tanto é que muitas vezes nós falamos isso, que ele era o regente do louvor. Ele era um ser muito lindo, muito belo, um ser de grande hierarquia no céu. Possivelmente, quando ele foi criado, o louvor a Deus era designado a ele. Porém, nele se achou algo chamado orgulho. E aí, neste orgulho, Satanás peca contra Deus. Isaías vai descrever ele como a estrela da manhã. Isaías vai falar que ele era perfeito,
mas aí achou maldade no coração dele. E Deus o lança no abismo. Deus lança Satanás à sua presença. A partir do momento que há pecado diante de Deus, existe algo chamado condenação. O pecado de Satanás causa uma ruptura entre Deus e o pecador. Satanás é lançado. Você vai ver lá em Lucas 10, 18, não vai aparecer aí no telão, que Jesus, quando mandou a comissão dos discípulos pregar de cidade em cidade, de 2 em 2, e eles voltaram a Jesus com um relatório e falaram assim: Jesus, curamos enfermos, expulsamos demônios. Aí Jesus tem uma visão daquilo que os discípulos estavam fazendo, como eles estavam vencendo o inferno, como eles estavam vencendo o mal. Ele lembra da queda de Satanás. Então Jesus fala assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, ele foi expulso da presença de Deus. Outro versículo muito importante é Apocalipse 12.4, que descreve Satanás como um dragão, que com a sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu. E estrelas do céu na Bíblia muitas vezes se refere a anjos. Lá em Daniel, lá em Salmos, até em Ezequiel, estrelas do céu se refere a anjos. Daí vem a ideia que Satanás não pecou sozinho. Ele causou algum tipo de rebelião no céu. E nesse tipo de rebelião ele arrasta uma terça parte dos anjos de Deus, que deve ser uma quantidade enorme, no pecado dele. E 2 Pedro 2.4 vai dizer assim, que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. O destino daqueles que pecam contra Deus é um juízo, é um abismo, é ser lançado diante da presença de Deus. E notem, igreja, algo muito importante. Satanás é um anjo que cai, que arrasta consigo diversos anjos com ele, que se acha melhor que Deus, e o seu orgulho causa o pecado, que é afastado da presença de Deus, que é condenado. E para anjo, não há perdão de pecado. Não tem como o anjo pedir perdão do seu pecado e ser perdoado. Anjo já está condenado. Demônios que caíram já estão condenados. Por que eu falo isso? Porque tem linhas teológicas, uma chamada universalista, que eles acreditam que a graça de Deus é tão grande, mas tão grande, que toda a humanidade, todos, vão para o céu. E algumas linhas vão falar que até os anjos caídos, até Satanás vai para o céu. Então imagina, você chega no céu, você olha para um lado, tem um austríaco com um bigodinho pequenininho. Você fala: oh, parece Hitler aqui. Você olha para o outro lado, tem um ser chifrudo. Você fala: meu, Satanás está aqui no céu também, mas o que está acontecendo? Olha o entendimento. Isso é uma mentira. Nós devemos entender que o pecado, ele causa somente condenação. E agora esses anjos que caíram, eles vêm para a terra, são lançados à presença de Deus, e eles vêm afrontar a criação de Deus. Eles não conseguem lutar contra o Criador, eles não têm força para lutar contra Deus, porém, eles querem lutar contra a criação de Deus. E aí nós temos algo que acontece, nós temos a nossa queda, a queda da humanidade, aquilo que mudou a minha e a sua história. Se você for ler a Bíblia, em Gênesis 1, 2, você vai ver a criação de Deus maravilhosa. Você vai ver que Deus cria tudo perfeito. Mas lá no capítulo 3, nós temos a queda da humanidade. Nós temos Eva sendo tentada por Satanás. E a mesma tentação que Satanás sofre, ele vai falar com Eva: ó, se você comer do fruto proibido, aquele fruto que Deus pediu para você no começo, que Deus ordenou, você será como Deus. Porque Satanás queria ser como Deus. A mesma tentação de orgulho que Satanás tem, ele passa para Eva. Eva é tentada e ela cai. E Adão também, juntamente com Eva, peca, porque ele sabia que não deveria comer daquele fruto. A culpa não é só de Eva, igreja. Muitos associam só a Eva que pecou. Pecaram os dois. Ali pecou a humanidade. E o poder do pecado, ele é desastroso. Porque primeiro, lá em Gênesis 3,17, Deus vai falar assim para Adão: por causa do seu pecado, Adão, pelo que você fez, porque você não me obedeceu, maldita é a terra por sua causa. Agora, Adão, as plantações vão dar espinhos, vão dar ervas daninhas, você vai ter que suar para comer. Antes, a criação de Deus era totalmente favorável ao ser humano. Possivelmente Adão acordava meio-dia. Ele aproveitou a vida, ele aproveitava, porque ele não tinha que trabalhar muito para comer.
Porque Deus criou tudo perfeito. Tem até umas culturas antigas que acreditavam que os deuses deles, não o nosso Deus, mas os deuses deles, haviam criado o ser humano como se fosse um escravo. Eles eram preguiçosos, então ele precisava de alguém que trabalhasse. Então ele criou o ser humano para trabalhar. Isso é uma mentira. O nosso Deus não criou o ser humano para trabalhar. O nosso Deus criou o ser humano para viver, para ele desfrutar da criação de Deus, porque a criação de Deus é boa. Porém, o poder corruptivo do pecado atinge a criação. E agora a criação não é tão mais favorável ao ser humano. Agora, Adão vai ter que suar a camisa para comer. E olha para a sua vida. Amanhã, segunda, se estiver chovendo, 6 horas da manhã, que você acorda para trabalhar. Isso é por causa do pecado. Que você trabalha e nem tem tempo para viver. Pega 2 horas de ônibus, trabalha até 8, 9 horas, volta em casa, chega à noite, toma banho e dorme de novo para trabalhar no outro dia. E às vezes nem ganha um salário digno. Tudo isso por causa do pecado na criação de Deus. Outro texto que é Romanos 8, do 19 em diante, vai dizer que a criação de Deus, ela geme, ela está angustiada, ela está sofrendo, ela espera que nós, os filhos de Deus, nos manifestemos em Cristo Jesus. O dia que Cristo Jesus fizer tudo novo, fizer nova todas as coisas, a criação de Deus vai ser feita novamente. Ela vai ser transformada. Então a própria criação espera por Jesus Cristo, porque ela foi submetida por causa do poder do pecado. A criação de Deus geme, ela sofre. Esse é o poder do pecado. E agora eu quero falar do poder do pecado na minha e na sua vida. E eu quero que você abra, por favor, em Romanos 5, que nós leremos juntos. O pecado causou problemas no céu. O pecado corrompeu a criação de Deus. Mas, infelizmente, o mais grave que poderia ter acontecido, o pecado ele corrompeu a humanidade. Romanos 5,12 vai dizer assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte vem a todos os homens, porque todos pecaram. Deus, na sua infinita justiça, atribuiu, imputou em você e em mim o pecado de Adão e Eva. Todos nós, antes de nascermos, nós já éramos pecadores. Todos nós estávamos representados em Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, nós pecamos juntos. E nós não temos escolha. Nós já nascemos pecadores. Adão e Eva não nasceram pecadores. Eles tinham uma escolha de dizer não ao pecado. Você não tem, você já nasce pecador. Você já nasce condenado. Você já nasce morto espiritualmente para Deus. Aí alguém vai dizer assim: mas Deus é injusto. Porque eu não estava lá no Éden. Eu não pequei com Adão e Eva. Eu não aconselhei Eva, eu não aconselhei Adão. Mas será realmente que Deus é injusto? Visto que todos nós aqui nunca rompemos o ciclo do pecado. Nós continuamos a pecar como Adão e Eva pecaram. Então Deus não é injusto. E eu quero desmistificar um pensamento que muitos de nós têm a respeito do pecado e da condenação. Quando você olha esse texto, quando você vai entender as escrituras, você percebe que toda a humanidade está condenada. Toda. E muitas vezes a gente não pensa assim. Morre uma pessoa, um amigo seu, cara muito legal, doa metade do seu salário aos pobres, cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo, é humilde, não usa droga, não bebe, não fuma, não faz nada. Pessoa perfeita, mas ele não acredita em Jesus. Ele não acredita em Jesus, ele não crê em Jesus. Quando ele morre, nós falamos o quê? Ele era uma pessoa boa, ele vai para o céu. Errado. Ninguém é bom. O pecado ele entra para destruir a humanidade, para condenar a humanidade. Isaías 64,6, não vai estar no telão. Isaías 64,6. Quando Isaías está olhando para o povo de Israel, ele começa a falar que o povo de Israel é pecador. Mas ele também entende que mesmo que o povo de Israel cometesse atos de justiça, ou seja, atos bons, para Deus, aqueles atos, é chamado lá no texto, é trapo de imundícia.
Trapo de imundícia, igreja, é como se fosse o seu papel higiênico que você usou depois das suas necessidades fisiológicas. Para Deus, tudo aquilo que nós fazemos, que nós acreditamos que é bom, é como se fosse um papel higiênico. É nojento. Para Deus não há ser humano justo. Todos são condenados. Essa é a minha e a sua história. Porém, igreja, nós temos um Deus que trabalha para um ser humano injusto. Nós temos um Deus que mesmo no Antigo Testamento já começa a mostrar um plano de salvação. Eu não vou especificar da Antiga Aliança porque o bispo ministrou. Mas nós vemos um Deus que elege um povo chamado povo de Israel. Um Deus que mostra para esse povo pecador como se relacionar com ele. E mostra para esse povo que o pecado deles exigia um pagamento de sangue. Que alguém inocente deveria morrer por causa do pecado de Israel. E esse ato de Deus está apontando para o nosso inocente. Está apontando para o único que pode morrer no meu e no seu lugar. Ele está apontando para Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento tem a esperança que humanos condenados ainda podem ser salvos. E eu quero falar para você agora a respeito da nossa nova história. Amém? Amém, igreja. Quero falar da nossa nova história em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo Jesus, ele é algo singular, porque ele mostra como Deus é justo, porque para Deus, todos que pecam, todos nós seres humanos, somos condenados, mas também mostra um Deus extremamente amoroso, porque ele não quer que a humanidade vá para o inferno, ele não quer que a humanidade seja condenada. Então, para conciliar a justiça e o amor de Deus, tem o plano perfeito, que é o sacrifício de Jesus. Porque no sacrifício de Jesus, nós temos um preço sendo pago por um inocente, para que nós pudéssemos não ser mais condenados. O sacrifício de Jesus demonstra que Deus é justo, mas demonstra que nosso Deus, Ele ama. Mas, igreja, eu quero que vocês entendam que esse sacrifício, esse preço, ele foi muito alto. O preço da mudança da nossa história, ele é um preço elevado. Um preço que eu e você, em condições nenhuma, nós poderíamos pagar. Leiam comigo Lucas 22, por favor. Lucas 22, do 39 ao 44. Eu quero falar a respeito do sacrifício de Jesus. Eu quero mostrar o que foi o sacrifício de Jesus, para que nós venhamos a entender o que é uma nova história. Lucas 22, 39 ao 44 diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Este é o momento que Jesus sabia que ia para a crucificação, que já estava chegando perto da hora da crucificação. Então ele fica angustiado. Ele fala com o Pai: Pai, se tiver outra forma de cumprir a sua justiça, de pagar este preço, mas se não tiver, Pai, seja feita a tua vontade. Esse dia o bispo me comentou que um pastor pregou e falou que nesse momento Jesus escorregou. Mas isso não é o que o texto está falando, igreja. Jesus ali mostrou uma submissão total à vontade de Deus. Porque ele fala: não é a minha vontade, mas a tua. E ele chega, igreja, a suar sangue de angústia, de aflição, porque o preço era muito alto. Eu quero falar deste preço que Jesus pagou. Eu quero falar a respeito da morte de Jesus em 4 aspectos. O primeiro é a dor física. Jesus sofreu muito fisicamente pelo meu e pelo seu pecado. Os romanos, por isso que é o maior império que já existiu,
eles eram extremamente inteligentes, porque eles sabiam fazer política. Eles conquistavam diversos povos, e eles faziam uma política sociável aos povos. Eles falavam, a gente vai deixar vocês viver bem, vocês vão ter que pagar impostos e tudo mais. Porém, eles tinham um exército muito poderoso, muito avançado tecnologicamente. E aqueles povos que se voltavam contra o Império Romano, sentiam o poder do Império Romano, o poder do seu exército, e o poder da sua tortura, para que alguém que fosse se rebelar contra os romanos, tivesse na sua cabeça, é melhor eu ganhar, porque se eu ganhar, é uma cruz que me espera, é uma tortura. Era tão grave isso, que os romanos mais ricos, que tinham suas festas, que faziam diversas orgias, que tinham diversas promiscuidades, a cruz era algo que eles nem citavam, porque era algo que não era para ser citado. Era uma tortura inimaginável. Não era algo para você conversar no seu dia a dia. O que Jesus passou, o sofrimento de apanhar fisicamente, o sofrimento de ser chicoteado com um chicote que tem ossinhos, um chicote que rasga a pele, de ter suas costas dilaceradas, de ter sua cabeça colocada uma coroa de espinhos, humilhando a posição dele de rei, de carregar uma cruz, de chegar no momento da crucificação, ter seus braços e suas pernas crucificados. E a crucificação, igreja, era para doer demais, e era para ter uma morte lenta. A crucificação, a morte de cruz, é uma morte que a pessoa não consegue respirar direito naquela cruz. Ela tem dificuldade, então ela tem que pressionar os pontos que estão machucados, o braço e a perna, para tentar respirar. Neste movimento você machuca as suas costas, que já estão totalmente rasgadas, e chega uma hora que você não vai tendo mais forças para respirar, e aí você morre porque você não consegue respirar. Essa é a morte de cruz. A morte de cruz poderia durar dias, tanto é que você vai ver lá em João, que os romanos, para acelerar a morte das pessoas, que tinham um pingo de piedade, eles quebravam as pernas, que a partir do momento que você quebra a perna, a pessoa não consegue mais ter força para levantar e respirar, e ela morria. Quando eles vão quebrar a perna de Jesus, Jesus já morreu. Então olha a dor física que Jesus passou. Além disso, igreja, era algo extremamente humilhante. Um rei, um Jesus, que é um Deus, acima de tudo e de todos, ter que morrer uma morte extremamente humilhante, ter que ser estendido nu em uma cruz, sem roupas, para que todos olhassem para ele e falassem assim, olha aí o inimigo de Roma, para que os judeus olhassem para ele e falassem assim, olha o profeta aí, ó, que não consegue nem salvar a si mesmo, olha o homem maldito. Porque lá em Deuteronômio 21, 23, não vai estar no PowerPoint, 21, 23 vai falar que é maldito todo homem que for pendurado no madeiro. Olha a humilhação que Jesus passou naquela cruz. Esse é o sacrifício físico, a dor física que Jesus passou por nós. Mas igreja, eu quero que vocês entendam, para nós entrarmos mais no sacrifício de Jesus, não foi só isso que Jesus passou. Porque nós somente focamos na dor física, e esquecemos que Jesus passou por diversos outros tipos de dores. E eu quero que você abra em Mateus 27. Nós leremos o 45 ao 46. Primeiro eu vou ler o 45. Que diz assim, na versão NVI. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Neste momento, muitos vão dizer, entendo quando a gente lê em outras versões, não dá para entender direito que vai falar a hora sexta. Porque o judeu não conta a hora igual a gente conta. Para ele o meio-dia é a hora sexta. E eu não vou explicar por quê, porque vai demorar um tempinho. Mas quando nós olhamos na NVI, você vê que ao meio-dia se escureceu, até as 3 horas da tarde. Neste momento, era que o sacrifício de Jesus estava acontecendo por causa dos meus e dos seus pecados. Além de sofrer uma dor física, Jesus Cristo ali naquele momento carregava não somente uma cruz que ele já tinha carregado, mas ele carregava o meu e o seu pecado. Ele carregava essa culpa que nós temos. Nós que cometemos pecados e ficamos desanimados, temos peso na nossa consciência. Essa culpa foi para Jesus Cristo.
Mas não é o meu e o seu, é da humanidade inteira. Então pensem, para um ser que não comete pecado, para um ser santo, perfeito, ter os seus pecados colocados nele. Porque Deus tira o pecado de Adão. O pecado de Adão e Eva que estava sobre mim e você, e agora ele coloca em Jesus Cristo. Pensem o que é Jesus carregar esse tipo de pecado. Jesus não se relaciona com o pecado, mas por mim e por você, ele se faz pecado. E aí nós temos algo único, que é o terceiro ponto do sacrifício de Jesus que eu quero falar. Você vai continuar o texto aqui em Mateus 27, que diz assim, ó: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Outras versões vai falar assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Eu quero que vocês entendam o que acontece nesse momento. Esse momento é tão forte que Mateus escreve o evangelho em grego, mas neste momento ele coloca em hebraico, porque ele quer mostrar aquilo que Jesus grita na cruz. Ele quer expressar as palavras exatas que o mestre gritou naquela cruz, porque aquilo impactou todos que estavam ao redor da cruz. Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo, de eternidade em eternidade, sempre tiveram comunhão, sempre estiveram juntos. Tem um relacionamento único, que eu e você nunca entenderíamos. Um relacionamento que é muito maior do que um relacionamento de um pai para um filho, de um irmão para uma irmã, de uma mãe para um filho. O relacionamento entre a Trindade é algo que é incompreensível. Eles não se separam. Aí Jesus vem na terra, se faz carne, mas ainda continuava com o Espírito Santo e com Deus Pai. Toda hora você vai ler o Evangelho e você vai ver o Deus Pai falando a respeito do seu Filho. Este é o Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Este é o meu Filho, ouçam Ele. Mas aqui naquele momento, Jesus já havia sido abandonado pelos seus discípulos. Judas o trai. O seu discípulo mais fervoroso, Pedro, que diz que nunca vai abandonar ele, nega ele 3 vezes. Ele havia sido abandonado pelos seus. Mas o pior abandono que existe é o abandono do Deus Pai. Porque eu preguei que Deus Pai não se relaciona com o pecado. Que Satanás, quando prega, tem uma ruptura entre Deus, Satanás e os anjos. Quando Adão e Eva pecam, há uma ruptura entre Deus, Adão e Eva, entre Deus e a humanidade. Agora na cruz, há uma ruptura entre Deus e Jesus Cristo. Isso é uma dor tão grande para Jesus, porque ele não tem mais o Pai que ele se relaciona sempre, que ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, porque o Senhor me abandonou? Porque eu estou sozinho nessa cruz. Ali naquela cruz, ele sente uma dor que é muito maior do que qualquer dor física para Jesus Cristo. Porque ele sempre esteve com Deus. Olha o que o pecado causa. E além disso, o quarto ponto que eu quero falar a respeito do sacrifício de Jesus é que naquele momento da cruz, Deus estava julgando o pecado. Jesus Cristo, que é objeto de amor de Deus sempre, agora é objeto da justiça de Deus, da ira de Deus contra o pecado. Ali o meu e o seu pecado estavam em Jesus e Deus condenava esse pecado naquela cruz. Romanos 3:25 vai falar assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ali no sacrifício de Jesus, Jesus virou a propiciação dos nossos pecados. O que é propiciação? Lá no Antigo Testamento, tinha a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança tinha uma tampa que se chamava propiciatório. Essa Arca da Aliança era colocada no Santo dos Santos. Santo dos Santos simboliza a presença de Deus. Então a arca ficava diante da presença de Deus. E todo ano, uma vez por ano, lá em Levítico 16 vai descrever isso, o sumo sacerdote apresentava um sacrifício por ele e entrava no Santo dos Santos, diante da presença de Deus, para apresentar um sacrifício pelo povo de Israel.
Ele pegava o sangue do animal morto e derramava na tampa da Arca da Aliança, no propiciatório. E o entendimento que o judeu tinha era que aquele sangue diante da presença de Deus, nele era canalizada a ira de Deus contra o pecado, a condenação de Deus, para que Deus se fizesse favorável ao povo de Israel. Para que o povo de Israel para que Deus não matasse o povo de Israel, existia um sacrifício, e a ira de Deus estava naquele sacrifício. Isso aponta para Jesus. Naquela cruz, Jesus é o sacrifício no qual a ira de Deus é canalizada contra o pecado, no qual Deus julga o pecado. Então imagine a dor que Jesus sente. Jesus sente dor física. Jesus carrega a nossa culpa. Jesus é abandonado por Deus. E Jesus recebe o julgamento de Deus naquela cruz. Esses são os aspectos do sacrifício de Jesus. Nós podemos nos emocionar, chorar, mas se nós sairmos daqui e não entendemos o que isso mudou na nossa história, para a gente não tem valor nenhum. Eu quero falar agora do que isso muda para mim e para você. A partir do sacrifício de Jesus, igreja, quando Deus olha para mim e para você agora, Ele olha para seres humanos justos. Eu falei que no Antigo Testamento, a gente não poderia cometer nenhum ato de justiça para Deus. Deus desprezava nossos atos de justiça. Mas naquela cruz aconteceu algo. 2 Coríntios 5:21 vai falar assim, ó: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, que é Jesus Cristo, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, quando Jesus carrega a nossa culpa, quando Ele carrega nosso pecado, Ele faz uma troca. Ele troca o seu e o meu pecado, e Ele dá a sua justiça. Amém, aleluia. Aplauda, Senhor, igreja. Amém. A partir do sacrifício de Jesus, de uma nova história, nós somos justos diante de Deus. E nenhum pecado é capaz de fazer com que nós nos tornemos injustos diante de Deus. Porque Ele não olha para mim e para você. Ele olha para o sangue de Jesus que está em nós. Então, eu e você somos justos diante de Deus. E agora, como nós somos justos, não tem algo que cause uma ruptura entre nós e Deus. Então nós podemos acessar o nosso Deus. Hebreus 10, do 19 ao 20, vai falar assim, ó: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é o seu corpo. Pelo corpo de Jesus foi sacrificado na cruz. Como nós somos justos, podemos ter um relacionamento com Deus. Podemos adorar, podemos orar, podemos estar na presença de Deus continuamente. Jesus naquela cruz se separa de Deus, para que eu e você fôssemos atraídos para Deus. Ele se separa, para que essa separação que era para ser minha e sua, fosse anulada, e agora nós podemos nos aproximar de Deus. Igreja, em uma nova história, existe um relacionamento entre Deus e o ser humano que está em Jesus. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça, porque muitas das vezes nós falamos assim: eu sou impuro. Quem sou eu para entrar na presença de Jesus? Quem sou eu para orar? Muitas vezes eu vou recorrer a um pastor para orar pela minha vida. Você tem acesso a Deus, igreja. Muitas vezes para adorar a Deus eu tenho que esperar domingo, a hora do louvor, porque aí eu posso adorar a Deus. Você pode adorar a Deus na sua casa, na sua cama, em qualquer lugar, porque você tem acesso a Deus. Deus te dá uma nova história para que você tenha um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com Ele. Assim como Ele se relaciona com o filho, agora Ele quer se relacionar com você. Então percebam como o sacrifício de Jesus muda a minha e a sua história. E por fim, eu quero falar que o sacrifício de Jesus, ele anula o poder do pecado e da condenação nas nossas vidas. Romanos 5,17, por favor, vai dizer assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida
por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Igreja, lá naquela cruz, no sacrifício de Jesus, Jesus pagou o preço do pecado. Ele foi condenado. E agora o pecado não exerce mais poder sobre a minha e a sua vida. E o que isso significa? Isso a gente tem que falar muito, porque é confuso na igreja. Isso significa que mesmo que você peque, isso não anula o sacrifício de Jesus por você. Todos os pecados que você fez, que você está cometendo, o que você vai cometer no seu futuro, ele não apaga o sacrifício de Jesus na cruz. Porque ele fez condenação, ele foi condenado pelo meu e seu pecado. Então não tem como nós sermos condenados mais, não tem como nós irmos para o inferno. O bispo falou aqui, a gente não tem como pagar esse boleto, ele já foi pago. Tem muito crente que não entende isso. Tem muito crente que acha que vai para o céu porque ele é bonzinho. Isso não existe. Nós vamos para o céu unicamente por causa de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Muitos confundem, igreja, porque existe algo chamado poder do pecado, que é a morte, que é a condenação, que é o inferno. Quando eu falo morte, eu estou falando da morte espiritual. E algo que se chama presença do pecado. São dois conceitos que a gente tem que entender. Quando Jesus morre na cruz, o poder do pecado é anulado, não existe mais. Porém, no ser humano ainda existe a presença do pecado. Isso vai ser anulado lá quando Jesus voltar, quando a gente receber um novo corpo. Eu não vou falar porque é a ministração da bispa. Isso vai ser anulado também. Mas na terra, quando nós vivemos aqui ainda, existe algo chamado a presença do pecado. E eu vou dar um exemplo para a gente entender que a presença do pecado não anula o poder do pecado que Jesus Cristo tirou na cruz. Todo mundo aqui sabe do coronavírus, morreu muita gente, graças a Deus a gente está vencendo, amém. Pensem assim, não existe uma vacina para o coronavírus? Você tomou lá 3, 4 doses, você está vacinado. Vamos pensar que quando você toma a vacina, você não vai morrer de coronavírus. Existe caso que a pessoa morre, mas vamos imaginar isso. Todo mundo que é vacinado não vai morrer. Porém, ainda existe o coronavírus, que se nós pegarmos, vai trazer malefícios para a nossa vida. Você vai ficar com febre, você vai ficar doente, vai ficar desanimado. Porém, o coronavírus não tem poder para tirar a sua vida. Pense que é isso que o sacrifício de Jesus fez. Não tem mais poder a morte sobre a sua vida. Ele anula isso. O pecado, ele é maléfico na sua vida. Ele é ruim. Faz com que você se afaste de Deus no sentido de você não querer buscar mais a Deus. Nós não devemos nos entregar ao pecado. Ele é prejudicial. Porém, ele não tem mais poder de tirar a sua vida espiritual. Não tem como você morrer espiritualmente. Isso está anulado. E agora nós podemos ir lá no texto que eu falei na introdução. Podemos falar agora que, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele está olhando para aquele sacrifício. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, se vocês forem ler depois, ele fala da guerra, da luta, da carne. Ele vai falar que ele é um ser humano desprezível, porque ele não consegue lutar contra o pecado, ele apanha, ele perde. E se for depender dele, ele é um homem miserável. Mas quando ele olha para Jesus, ele glorifica a Deus, porque ele entende que a salvação não é pelos atos dele, a salvação é por Cristo Jesus. Então ele fala, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E eu quero que vocês compreendam, quando Paulo fala em Cristo Jesus, essa palavrinha em é uma preposição no grego, epsiloni, é uma palavrinha pequenininha, mas ela tem muito significado. Ela coloca o texto numa localização. Quando Paulo fala em Cristo Jesus, significa dentro de Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão dentro de Cristo Jesus. Se existe uma pessoa que está na igreja
que quer viver uma vida entregue ao pecado, que pensa que quando nós pegamos, você está salvo por Cristo Jesus, pensa, então eu vou cometer pecado, então eu vou me entregar ao pecado. Uma pessoa que tem essa convicção, essa consciência, ela não está dentro de Cristo Jesus. Portanto, para essa pessoa há condenação. Nós temos que tomar muito cuidado, igreja. Porque não adianta ser religioso e não estar dentro de Cristo Jesus. Então, se você quer que a sua vida não tenha condenação, a única forma é estar dentro de Cristo Jesus, é se entregar para Cristo Jesus. Amém? Eu quero que você coloque-se de pé, por favor. Eu vou concluir aqui. Amém. Eu preguei a palavra de Deus, eu falei o que é uma nova história, eu falei da nossa história no Antigo Testamento, eu falei da nossa história no Novo Testamento. E agora eu quero que vocês tenham um desafio para a vida de vocês. Que primeiro, vocês entendam que esse texto, ele também mostra que muitas pessoas na igreja, que vivem uma vida em condenação, por causa de diversas coisas que aconteceram na sua vida, por causa de falhas, pessoas que muitas vezes não desfrutam um bom relacionamento no seu casamento, porque em determinado momento eles pecaram, erraram, e há condenação nesse casamento. Há condenação na sua vida na igreja, você não consegue exercer um ministério, porque você não se sente digno, então há condenação na sua vida ainda. Há condenação para tantas áreas da nossa vida, área familiar. Eu quero que você entenda hoje que para você não há condenação. Jesus já carregou os seus pecados. Que você viva uma vida plena em Cristo Jesus. Que você aproveite uma vida em Cristo Jesus. Porque Ele não lembra dos seus pecados. Ele não te condena. Então pare de se condenar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E eu quero também que haja uma igreja aqui com uma convicção do que foi o sacrifício de Jesus. Uma igreja que sempre que duvidar da sua salvação, sempre que tiver dúvidas se vai para o céu ou não, se ele é crente ou não, se o pecado que muitas vezes aparece, um acidente na sua vida, se isso afasta Jesus de você, eu quero que você olhe para o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que aconteceu, e perceba que nunca vai haver uma condenação para a sua vida, que Ele pagou o nosso preço, que o sacrifício de Jesus é algo inimaginável. Então entendam definitivamente que não vai haver condenação para nossas vidas. Entendam que nós temos uma esperança celestial de vivermos com Jesus nessa terra, na presença dEle, e vivermos com Ele eternamente, e nenhum pecado vai poder apagar isso, nenhum pecado é mais forte que o sacrifício de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero que você abaixe sua cabeça, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você se declare para Jesus Cristo, que você entenda que a sua história era uma história de morte, de condenação, uma história de inferno, mas que Jesus Cristo é maravilhoso, porque o que Ele passou naquela cruz, mudou a minha história, o sacrifício de Jesus transformou a minha vida, e hoje eu posso viver, que Jesus Cristo, eu peço, hoje, que o Espírito Santo de Deus, a sua igreja, compreenda que o sacrifício de Jesus não foi em vão, que o sacrifício de Jesus sim, traz uma nova história, que Ele traz benefícios para a vida do cristão. Pai, que o Senhor transforme todas as pessoas que se sentem condenadas, todas as pessoas que não se sintam dignas de estar na sua presença, que se sintam imundas, que elas entendam que não há imundícia na vida delas, mas há o sangue de Jesus que limpa toda e qualquer imundícia, que limpa todo e qualquer pecado. Quando Deus nos vê, Ele vê Jesus Cristo em nós. Que nós possamos hoje nos relacionar mais com Deus, ler a sua palavra, orar todos os dias, buscar a Deus, porque na sua presença, Pai, é o nosso prazer. Que nós, Pai, venhamos a viver uma vida longe do pecado, Pai, mas viver uma vida na Tua presença, mas sabendo que se cometemos qualquer tipo de pecado, o Teu sangue já nos purificou, nós nunca mais seremos condenados, Pai. Que a Tua igreja tenha convicção do que foi o sacrifício de Jesus e viva uma nova história. É isso que eu oro, é isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém.
Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Antes da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que eu, longe de Deus, mas pelo seu favor quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Depois da cruz. Vamos aplaudir ao Senhor, a Ele a glória, a honra, o louvor e a majestade.